Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Cosmo da Silva Júnior, sou messiânico há 19 anos e dedico como plantonista e oficiante nos cultos vesperais das quintas-feiras no Jorei Center Litorânea. Enobrecer os sentimentos do homem e enriquecer-lhe a vida proporcionam-lhe alegria e sentido. É a missão da arte, segundo Meixo Sama. Senhores, venho compartilhar como o meu ingresso na fé messiânica e a minha afinidade com a arte do belo deram verdadeiro sentido à minha vida. Sou o filho mais novo de uma família muito pobre do interior de Pernambuco. Meu pai, como agricultor de subsistência, precisava da ajuda dos filhos no trabalho diário da roça. Comecei a trabalhar aos 5 anos, junto com os meus irmãos. Aos 8 de idade, fomos morar na cidade, onde passei a trabalhar como carregador de fretes em um carro de mão, depois como camelô, cambista de jogo de bicho e outras atividades semelhantes. Naquela época, sonhava completar 18 anos, mudar para São Paulo, arranjar um trabalho para ganhar um salário mínimo e comprar uma Brasília amarela. No entanto, aos 18 anos, ao invés de ir para São Paulo, fui para Recife, servi a Marinha de Guerra, onde passei um ano. Nesse período, aconteceu a primeira grande decepção da minha vida, pois apesar de desejar muito ficar na Marinha, não passei no teste de engajamento. Foi uma decepção total para mim, graças a Deus, pois Ele tinha melhores propósitos para a minha vida. Saindo da Marinha, resolvi ficar em Recife e procurar emprego. Não tive dificuldade para arranjar o primeiro. Foi em uma fábrica onde trabalhei 7 anos e só saí de lá após formado em Direito e com a carteira da OAB em mãos para enfrentar a vida de advogado. Nessa profissão, trabalhei por 10 anos. Fui relativamente bem-sucedido e só deixei quando fui aprovado no concurso de juiz do trabalho, vindo residir no estado do Maranhão. Ingressei no Tribunal Regional do Trabalho em 1990, como juiz substituto. Em 94, passei a juiz titular. E em 2005, desembargador do trabalho. A partir daí, evidentemente, passei a desfrutar de uma condição material muito acima dos meus sonhos de infância. Contudo, a tão sonhada felicidade que buscava alcançar após a minha realização profissional e material, não aconteceu. Analisando o porquê, cheguei à conclusão que essa felicidade só seria possível a partir do desenvolvimento da minha espiritualidade. Mas como proceder? Em que religião? Na época eu era católico, daqueles que se limitava a ir a uma missa aos domingos, quando ia. Também ouvia falar de outros segmentos religiosos, mas sem nenhuma atração. Acometido dessa incerteza, passei a pedir a Deus, nas minhas poucas orações que fazia, que me mostrasse uma religião adequada. Um dia, um servidor que trabalhava comigo me ofereceu um livro espírita, Violetas na Janela, de Vera Lúcia Marizeque de Carvalho. Aceitei e me encantei pela leitura, passando a ler outros livros do mesmo gênero. Logo depois desse fato, viajei a Pernambuco e comentei com uma comadre sobre essa leitura,
e ela me falou pela primeira vez sobre a Igreja Messiânica, que por ser uma religião espiritualista, guardava alguma semelhança com o Espiritismo, e me emprestou um pequeno livro da igreja para eu ler. Ministrou-me o Jorei e me indicou o endereço da Igreja Messiânica em São Luís, já que eu nunca tinha ouvido falar dessa igreja até aquele momento. Em outubro de 1999, ao retornar a São Luís, visitei a Igreja Messiânica pela primeira vez. A ministra que me atendeu na época, com muita atenção, me ministrou Jorei, falou sobre a igreja e me convidou para frequentá-la. Após umas 3 ou 4 visitas à unidade, a ministra me convidou para ir ao Solo Sagrado de Guarapiranga, em São Paulo, assistir ao culto às almas dos antepassados no dia 2 de novembro daquele ano. Aceitei de imediato o convite, tendo ido ao culto com a minha esposa e um dos meus filhos. Encantado com aquele local, procurei saber detalhes da religião para ver se valia a pena ingressar nela. No dia 11 de dezembro daquele mesmo ano de 1999, me outorguei, junto com a minha esposa e um filho. Tudo muito rápido, entre o primeiro dia que eu ouvi falar pela primeira vez da igreja e a outorga. Foi menos de 2 meses. Uma loucura, mas que deu certo. Ainda lá no solo sagrado, encantado com aquele ambiente de rara beleza, firmei o compromisso de, independentemente do meu ingresso na fé messiânica, visitar sempre aquele local, o que venho cumprindo até hoje, pois já estive lá por 23 vezes. Inclusive em 2017, na caravana da família, participei levando 12 pessoas da minha família. A conta é que foi alta. Depois de outorgado, passei a fazer as práticas messiânicas, Jorei, donativo e dedicação, mas tudo muito comedido. Porém, a ministra sempre me chamava a atenção. Acredito ter sido no ano seguinte que o novo ministro me convidou para dedicar na contabilidade da igreja, onde fiquei por uns 10 anos. Oportunidade que fortaleceu a minha convicção no poder de salvação através da oferta de donativo. Para minha surpresa, em abril de 2001, eu não sei o porquê, já estava visitando os solos sagrados do Japão. E mais uma vez, encantado com toda aquela beleza, firmei o objetivo de a cada 10 anos visitar aqueles santuários, o que também venho cumprindo, pois já estive lá por 2 vezes em 19 anos de messiânico. As constantes visitas ao solo sagrado do Brasil, assim como as 2 ao solo sagrado do Japão, onde tive a permissão de também visitar museus e jardins paradisíacos, foram polindo a minha alma e purificando os meus sentimentos, gradativamente. Conforme nos ensina o poema de Meixo Sama, abro aspas, deleitando-se com a arte, o homem purifica seu corpo e sua alma. É realmente uma dádiva divina, fecho aspas. E assim, minha vida foi ganhando mais sentido. Acredito que foi essa minha afinidade com a coluna de salvação do belo que me fez querer levar a arte do belo através da flor para o meu local de trabalho. Seguindo a orientação de Meixo Sama, a guisa da qual se faz necessária a presença de flores onde quer que haja pessoas, convidei a equipe do Sanguetes do Maranhão a desenvolver no tribunal momentos com a flor
vivências e exposições de ikebana. Essa dedicação foi iniciada no ano de 2006, com a colocação de uma ikebana em apenas um ambiente do tribunal, que foi o meu gabinete. Contudo, a energia e beleza daquela vivificação foram sendo percebidas por aqueles que a apreciavam, e assim ocorreu a expansão do número de ambientes com as vivificações, atingindo hoje aproximadamente 50. Aquela vivificação foi o ponto inicial para uma nova etapa, como a realização de vivências, sendo a primeira em outubro de 2007, seguida por diversos outros momentos com a flor. Em 2013, quando da minha posse como presidente do Tribunal Regional do Trabalho, manifestei junto ao cerimonial o desejo de que, na solenidade, os usuais arranjos artificiais fossem substituídos por ikebanas. Surgiu assim a oportunidade de mostrar a arte ensinada pelo nosso mestre Meixo Sama às autoridades presentes, bem como a toda a comunidade presente no evento. A partir daquele momento, a dedicação foi ampliada e as ikebanas passaram a ser realizadas na sala da presidência e demais setores que a compõem. A prática cotidiana dessa arte naqueles ambientes possibilitou tanto à equipe do Sanguetos quanto aos que apreciavam a ikebana constatar que a beleza da flor eleva os valores, a sensibilidade e a criatividade. Recebemos relatos de mudanças internas, enfatizando o desenvolvimento de qualidades como paciência, respeito e alegria, sensibilizados pela presença da flor. Os funcionários passaram a reclamar quando acontecem eventuais ausências da ikebana em algum setor. Uma das grandes experiências vivenciadas por mim, através das vivificações realizadas no TRT, ocorreu no dia 24 de julho de 2014. Naquela ocasião, houve uma audiência de tentativa de conciliação no dissídio coletivo entre o Sindicato Patronal e o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Maranhão, resultando na celebração de um acordo coletivo. Na oportunidade, foi confeccionada uma ikebana objetivando levar harmonia e serenidade ao local da audiência, que foi conduzida por mim como presidente do tribunal e pelo juiz auxiliar da presidência. Ao final das negociações, os trabalhadores aceitaram a proposta do sindicato patronal e o acordo foi celebrado referente às verbas reivindicadas naquele dissídio. Firmado o acordo, a convenção coletiva de trabalho foi homologada pelo pleno do nosso tribunal. A partir dessa convenção, ocorreu uma grande bênção, que eu atribuí à presença das ikebanas em todas as audiências de conciliação por mim realizada naquele tribunal. E durante os meus 2 anos à frente do tribunal, conseguimos conciliar todos os acordos de dissídios coletivos em torno de 20, o que foi considerado um feito inédito perante todos os tribunais do trabalho do Brasil. A partir do mês de novembro de 2014, foram realizadas algumas vivências com a participação de membros e servidores do tribunal, seguida por aula experimental de ikebana. Realizou-se também Hanakai, atividade de vivências com a flor na residência de alguns servidores. Como resultado dessas ações, recentemente foi aberta uma turma de ikebana na Igreja São Luís,
formada, dentre outros alunos, por servidores do TRT do Maranhão, além dos que já participavam das atividades da escola. Atualmente, são realizadas dedicações semanais no TRT Maranhão pela equipe de professores e dedicantes para a confecção de ikebanas, abrangendo, além de diversos setores da instituição, a sala atual da presidente do tribunal e seus demais ambientes. Concluí que a prática cotidiana da arte de ikebana na instituição nos deu a convicção de que as flores vivificadas, em observância aos princípios da simplicidade, do respeito à natureza e à expressão do sentimento sincero, têm a capacidade de harmonizar o ambiente e trazer felicidade, tanto para quem pratica, tanto para quem as aprecia. Então, senhores, encerro meu relato nesse culto dedicado ao belo com a seguinte orientação de Meixo Sama, abro aspas: não existe, ou melhor, nunca existiu uma religião que desse tanta importância à arte quanto a Igreja Messiânica Mundial. Isto porque o paraíso terrestre, nosso objetivo último, é o mundo da arte. Muito obrigado.